sejam bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês. E o tema do vídeo de hoje é ideologia, que é um conteúdo que cai no Enem. Então a gente vai ver a definição de ideologia e o que alguns principais sociólogos falam sobre. O termo ideologia, ele não pode ser facilmente definido porque o seu significado varia de acordo com o tempo que ele está sendo usado e com quem usa ele. Mas a gente define como sendo um conjunto de ideias que impera dentro de uma sociedade ou dentro de um grupo de pessoas que reflete nas suas ações sociais e políticas. O termo ele teve um primeiro estudo na época da Revolução Francesa, onde o pensador francês Antoine Descartes, que era o Conde de Tracy, ele definiu como sendo o estudo das ideias, onde ele estudou isso na época que ele tinha sido preso, porque ele era um soldado da Revolução Francesa, e ele foi preso no período do terror, e lá no cárcere ele desenvolveu esse seu estudo sobre a ideologia, e ele definiu que a ciência das ideias precisava ser estudada de uma maneira racional. E com esses estudos, com essas teorias que ele estava desenvolvendo, ele conseguiu um prestígio dentro da sociedade e conseguiu seguidores também. E lá no governo de Napoleão Bonaparte, quando o Napoleão ele sofre a sua primeira derrota na Rússia, o Antoine ele critica duramente o jeito que o governo está sendo dirigido, ele critica o Napoleão. E o Napoleão, que não gostou dessas críticas, ele acusa o Antoine e os seus seguidores de serem ideólogos. Mas aí, essa foi a primeira definição para ideologia, assim, no decorrer da história. E aí vem o Karl Marx, no seu estudo sobre o capitalismo, que ele define a ideologia como sendo uma falsa consciência, que o seu papel é validar, mais uma vez, de uma outra forma, que existem várias formas, que a superestrutura valida o seu poder sobre a estrutura, que a ideologia, como sendo uma falsa consciência, ela tem o papel de validar, mais uma vez, o poder e o controle dos dominantes sobre os dominados. E como os dominados eles não têm uma consciência de classe, eles acabam seguindo essas ideologias da superestrutura e não conseguem se libertar dessas ideias, dessa dominação, desse controle vindo da superestrutura, que lembrando, superestrutura são os donos de meios de produção, são os burgueses, estrutura são os trabalhadores. E na mesma época, o Antônio Gramsci, ele discorda de Karl Marx, onde ele fala que tanto a estrutura como a superestrutura têm as suas próprias ideologias, mas a ideologia que consegue mais seguidores, que conseguem sua hegemonia, é a partir do capital econômico que ela consegue a hegemonia. Então, a pessoa assim, que tiver um capital econômico bom, grande, ela vai conseguir espalhar a sua ideologia, porque conseguir comprar pessoas para seguir ela, conseguir divulgar de uma maneira mais ampla. Então, segundo o Antônio Gramsci, ideologia seria isso. E na contemporaneidade, o John Thompson, nos seus estudos sobre a ideologia, ele vai concordar com o que o Karl Marx disse, mas ele vai dizer que a ideologia ela não reflete apenas na relação de classes. A ideologia, ele fala que a ideologia realmente faz isso, mas que também faz outras coisas, que também refletem em outras áreas da sociedade, como sendo a ideologia um jeito de conquistar lugares dominados dentro da sociedade. Como assim dominados? Não sei se vocês viram, mas teve um caso em Brasília onde uns médicos estavam protestando contra as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro na pandemia. E eles estavam lá, pacificamente, exercendo seu direito a protesto. E também tinha outro grupo com outras ideologias que começaram a rechaçar esses protestantes que estavam contra o governo, lembrando que o seu direito acaba onde o outro começa, onde o direito do outro começa. Que assim como os médicos têm o direito de protestar, você também tem, mas você não pode impedir alguém de protestar. Então ocorreu uma confusão lá, porque os pró-Bolsonaro ficaram brigando com os médicos, falando
tipo, insultando, até agredindo, e depois foi constatado que os pró-Bolsonaro, eles tinham um cargo dentro do governo. Então, tipo, eles seguiam essas ideologias porque as suas ideologias consideram um cargo dominado para eles. Então, basicamente, seria isso o que o John Thompson tá falando. Então, de maneira resumida, isso o que é principalmente falado sobre ideologia. Lá no meu Instagram vai ter um resumo desse vídeo aqui, que aqui tá falando todos os sociólogos aqui, a definição, né? Se quiser ter acesso a isso, é só ir lá no meu Instagram, porque assim que esse vídeo sair, esse resumo já vai estar lá. Se você quiser estudar com base nele, tá bem completo, tá bem feito. Então é só ir lá. O vídeo acaba por aqui. Muito obrigada se você assistiu até o final. Contribui com o like, que me ajuda a crescer. Eu serei muito grata. E tchau!